Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente, que é o bolo com o tema do Flork. Então vamos lá, gente. Eu tenho aí um bolo de 17 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. É desse jeito mesmo, gente. Eu tô trabalhando aí com uma massa branca manteigada de baunilha e é desse jeitinho mesmo. Tem dias que ela fica um pouquinho mais douradinha do que de costume, né? Isso depende da quantidade de massa que eu coloco no meu tabuleiro. Às vezes, para ficar um pouquinho mais alto, assim, com 15 centímetros de altura, então, para não correr o risco de ficar cru no meio do bolo, né? Então eu deixo ela assar mais um pouquinho e só tiro quando ela tá bem assadinha, tá bom, gente? Porque se eu fizesse com um tabuleiro baixinho, aí ia assar um pouquinho mais rápido, mas como o meu tabuleiro, os dois tabuleiros que eu uso dois tabuleiros de bolo de massa para fazer um bolo só, tá, gente? E os tabuleiros que eu tenho, né, eles são com 10 centímetros de altura. Porém, eu divido a massa em duas e coloco e divido a massa, né, em dois tabuleiros. Então, tem dias que o ovo tá um pouquinho maior e acaba o bolo, a massa de bolo rendendo um pouquinho mais e acaba demorando um pouquinho mais de tempo para eu poder assar o meu bolo. Por isso que tem dias que tem um bolo que tá mais moreninho, um bolo que tá um pouquinho mais clarinho, tá bom? E também depende da quantidade de massa que eu coloco no meu forno, tá? Às vezes eu coloco aí 4, 5 tabuleiros de massa, 6, 7 tabuleiros de massa. Meu forno é aquele forno de casa mesmo, tá, gente? Aquele fogão de 5 bocas. Então, eu tenho duas prateleiras ali no meu forno, então eu consigo ali acomodar bastante massa para poder assar de uma vez só no meu forno, tá? E por isso aí, às vezes, um fica mais moreninho do que o outro. Mas a gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. Ela fica desse jeito, gente, douradinha por fora e bem clarinha por dentro. Tem bolo, gente, tem vídeo que eu trago aqui no canal que quando é um bolo que a gente faz para casa, eu parto ele no final do vídeo e vocês ali conseguem ver que a massa do bolo ela fica bem clarinha, bem fofinha, bem molhadinha. Gente, o bolo também bem recheadinho, tá bom? Eu faço em duas massas, só que fica um bolo só, tá? E eu divido cada massa dessa, eu divido em 3 discos de massa. Então, meu bolo ele fica alto e fica com 6 discos de massa e 5 camadas de recheio, tá? Por exemplo, se eu tenho um bolo que é de 15 centímetros de diâmetro, eu uso uma receita de massa. Eu vou dividir uma receita de massa em 2 tabuleiros e aqueles 2 tabuleiros vai me render ali 2 bolos e eu vou cortar em 3 discos de massa cada um, tá? E a receita do recheio, gente, é uma base, tá? É um leite condensado, um creme de leite. Caso o bolo seja um recheio só. Vamos supor que o bolo é recheio de beijinho. Então, eu tenho ali uma massa de bolo dividida em duas e uma base de recheio dividida em 5, tá? Por que que eu divido meu bolo eu faço desse jeito, gente, com 5 camadas de recheio? Eu percebi que eu fazendo desse jeito, gente, eu consigo ter mais estabilidade pro meu bolo, tá? Então, eu coloco, ele acaba ficando mais harmonioso, né? Eu já tentei fazer com 3 camadas de recheio, só que eu achei que ficou muita massa, meu bolo ficou sem harmonia. Tá? Gente, é opinião minha. Eu achei que a massa do bolo ficou grandona e o meu recheio ele ficou sem harmonia, né? Então, ficou aquela massa de bolo bem larga e aquela quantidade de recheio também bem larga. Então, eu decidi fazer dessa forma, cortar uma camada mais fina de disco de massa e também colocar a quantidade de recheio um pouquinho menor, né? Mas para eu conseguir em melhor paladar mesmo, em melhor harmonia,
as 5 camadas de recheio. Então, eu só divido ali aquela minha uma base de recheio, eu divido em 5 e vou ali montando o meu bolo. Mas a gente também já tem um videozinho aqui no canal mostrando como que eu faço para poder montar os meus bolos, tá? Eu monto ele já na cake boards, eu monto ele já no pratinho, Ai, Jesus, esqueci o nome. No acetato, tá? Então eu já deixo ele ali bem certinho na minha geladeira. Eu montando o bolo dessa forma, ele no acetato e já na cake boards, eu consigo também ter agilidade no meu trabalho e colocar ali 5, 6, 7 bolos dentro da minha geladeira, eu montando ele no acetato, tá, gente? Se eu tivesse que montar o meu bolo no tabuleiro, o que ia acontecer? Eu ia ter que ter uma quantidade grande de tabuleiro, né? Porque a quantidade que a gente faz de bolo aqui diariamente é entre 3, 4, 5 e para cada um bolo eu uso 2 tabuleiros, então eu ia ter que ter uma quantidade enorme de tabuleiro, tá? E aqui em casa, como eu sempre digo, né? Espaço é zero, gente. Eu trabalho aqui num cantinho bem espremidinha, então eu também não tenho espaço para armazenar muito material na minha casa. Então depois que eu comecei, gente, era uma loucura. Quando eu não fazia dessa forma, era uma loucura, que eu tinha um bolo prensado na geladeira, no tabuleiro, e eu tinha que me virar nos 30, gente, para tirar aquele bolo que estava prensado para poder assar uma outra massa, até porque aqui na minha região, tabuleiro de bolo custa um pouquinho caro, né? E eu ficava numa loucura só. Quando eu comecei a fazer dessa forma, a minha produção de bolo aumentou, eu consegui armazenar mais bolo na minha geladeira e eu consigo deixar ele já na cake boards bem certinho, bem bonitinho, para quando chegar uma hora antes, né, que o cliente marcou, eu só ir ali decorar ele já no pratinho, do jeitinho que eu sempre faço em todos os meus vídeos, tá bom, gente? Então é isso, gente. Vamos voltar lá pro bolo, porque hoje eu tô falante, né? Então, vamos lá, gente. Bati meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso. Fiz a pré-camada em todo o meu bolo, tirando todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais, tá? Selei hidratei o meu chantilly e selei o meu chantilly já hidratado. Usei ali a manguinha de confeitar para auxiliar a aplicação. Tô mostrando aí as estrelinhas que eu utilizo. Para auxiliar a aplicação, coloquei o meu chantilly já hidratado com leite condensado dentro da manguinha de confeitar para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. Em seguida, venho selando todo ele com a espátulazinha de ferro para evitar também dar bolhas de ar no meu bolo. E em seguida fui ali, gente, passei a espátula de alisar, tá? Tanto na quina quanto na lateral, deixando ele bem certinho, bem bonitinho, tá? Fiz o espiral na parte de cima e eu gosto muito desse bolo, gente, porque é um bolo muito tranquilo de trabalhar. Muito tranquilo, ele é branquinho, não leva assim, ele é bem simples, mas as informações que a gente coloca nesse tipo de bolo, né, que é o bolo do Flork, lembrando que eu não trabalho com bento cake, porque é um trem demais, gente. E eu acho esse bolo muito completo, gente. Ele é um bolo tranquilo de fazer, mas ele é um bolo muito completo, que diz ali bastante, né, sobre o aniversariante, sobre a aniversariante. Então, é um bolo para mim tranquilo e muito divertido, tá? Então, ó, alisei a lateral, fiz a espiral na parte de cima, coloquei ali essas estrelinhas ali. Gente, eu coloco assim com os dedinhos mesmo pra não ir estrelinha para onde eu não quero que vá, tá? Então, eu vou colocando bem devagarzinho na parte de cima e na lateral do bolo. Às vezes vai um pouquinho mais de amarelo para um lado, um pouquinho mais de azul para o outro. Então eu vou ali, pego nos dedinhos mesmo e vou colocando ali, acertando também essas cores, tá? Também das minhas estrelinhas, porque precisa ter harmonia, como eu sempre digo, né? Faz parte do bolo e precisa ter harmonia, tá bom? Então, feito isso, coloquei as estrelinhas na parte de cima e no rodapé do meu bolo, ajeitei bem bonitinho e agora eu vou colocar o cenário do meu bolo. Gente,
É importante, sempre digo isso aqui, mas tem gente que tá chegando agora, tem gente que já tá com a gente, ó, desde lá do início do nosso primeiro vídeo, né, aqui do canal, mas tem gente que tá chegando agora. Então eu torno a repetir, se você chegou até aqui, gente, é importante ter cuidado com o cenário do bolo e colocando ali com bastante cuidado, com bastante calma, com bastante delicadeza, olhando e prestando bem atenção no que você está fazendo para seu bolo não ficar sem harmonia, tá bom? Então precisa ter dedicação na hora de colocar o cenário do seu bolo. E para você também que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação, a gente tem bastante dica boa por aqui, tá bom? E esse, gente, foi o vídeo de hoje. Falei muito, né? Mas o bolo é bem tranquilo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.